que podemos entender desse tema, vivendo pelo Espírito e não pela carne, é que o caminho da vida no Espírito Santo é o segredo da nossa vitória, e o processo, que é um processo de deixar a alma e a carne perderem o governo que tem sobre a nossa vida. Então nós precisamos viver esse processo de deixar que a nossa carne e a nossa alma percam o governo que exerce sobre nós. Então vamos para Romanos capítulo 8, verso 1 a 14. Você que traz a Bíblia, abra agora a sua Bíblia. Mas para que eu vou abrir? A Bíblia tem ali. Mas abra a sua Bíblia, você que gosta de anotar. Existem palavras que o Senhor libera no teu espírito, que é importante que você anote, coloque a data. Enfim, compartilhe, interaja com a palavra. Romanos 8:1, portanto, eu vou ler na NBV, propositalmente, não vou ler a mesma versão que está aqui atrás, porque eu quero que você ouça e leia, para despertar dois sentidos diferentes em você, a visão com uma tradução e a audição com outra versão, para ampliar o seu entendimento. Então vamos lá, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, verso 2, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho, em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. 5. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito Santo constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. 6. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. O 7. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. Verso 8. É por essa razão que aqueles que ainda estão debaixo do controle de sua própria natureza pecaminosa, não podem agradar a Deus. Verso 9. Vocês, porém, que não são controlados pela natureza humana, vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. 10. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Verso 12. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Verso 13.
Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Verso 14, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós vivemos, queridos, numa geração que confia naquilo que ela vê. Isso quando confia naquilo que ela vê, naquilo que ela sente e naquilo que ela pensa. É uma geração governada totalmente pela sua alma. Uma geração governada pelas emoções. Quando eu falo geração, não estou falando de jovens. Estou falando dessa geração de hoje, todos nós, desse século 21 aqui. Vivemos governados pelas emoções, pelos impulsos, pelos desejos que nós temos e pela força humana. Confiamos na nossa força, na força do nosso braço. Só que Deus está nos chamando e nos chama para algo muito, muito mais alto que isso. Para algo muito mais elevado. Para algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Deus nos chama para viver pelo Espírito. Diga assim, viver pelo Espírito. E caminhar, Deus chama para você caminhar não pelo que você vê, não pela vista, mas pela fé. Não pelo que você está vendo, mas pela fé. Deus nos chama para andar não pela carne, mas pela vida interior. E a grande batalha nossa, ela não está aqui do lado de fora. Não é externa, não é política, não é financeira, não é com parente, não é isso. A grande batalha nossa é interna, é por dentro, está dentro de você. Essa é a grande batalha, não é contra as pessoas. A maior batalha, eu ainda ouso dizer que algumas vezes, ou se não a maioria das vezes, não é nem contra Satanás, mas é contra a minha própria natureza caída. A nossa natureza caída. Então não é pelo que nós sentimos. O Senhor nos convida a andar pelo que nós cremos. E não por aquilo que eu estou sentindo. Eu senti a presença de Deus. Amém. Mas é pelo que eu creio. Eu creio que Deus está presente. Está sentindo? Não. Mas como você sabe? Porque eu creio. É crer e não sentir. E a verdade é simples. A verdade ela é forte. É simples demais e forte demais. Um cristão só cresce quando ele aprende a viver pelo Espírito. Um cristão só cresce quando ele vive pelo Espírito e não pela alma e não pela carne. Por isso muitos continuam como criancinhas espirituais, sem se desenvolver, sem crescer. Então, esta palavra nos faz entender, na prática, não é aqui, porque o povo brasileiro é difícil. O povo brasileiro, para ele começar a aceitar algo, isso é cultural, viu, gente? Ele precisa ouvir uma coisa 10, 20, 30 vezes, 40 vezes, para ele começar a aceitar e entender as coisas. E praticar as coisas. E hoje nós precisamos entender, pela nossa prática, o que significa isso. Como é que acontece essa transformação na nossa vida? E qual é o resultado que você tem, que eu tenho, quando nós temos uma vida totalmente governada pelo Espírito Santo? Mas será que é possível ter uma vida totalmente governada pelo Espírito Santo? Se não fosse, Deus não falaria para que fosse. Então esse é um desafio.
E o primeiro ponto que eu quero destacar hoje, se puder desligar esse ar aqui, que o vento está muito forte aqui em cima de mim. O primeiro ponto é a dependência total de Deus. Esse é o primeiro ponto, que nós precisamos aprender a viver e praticar. Depender totalmente de Deus. E eu quero ler com você o texto do profeta Jeremias. Jeremias, abra aí. É importante que você abra. Jeremias capítulo 17, versos 5 até o 8. Olhe isso. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. O que vai acontecer com esse homem que confia na própria capacidade dele? O que vai acontecer está no verso 6. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Verso 7. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Verso 8. E sabe como é que vai ser a vida dele na prática? O que está dizendo é: ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com calor. As suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. O primeiro passo para você ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, é simples. É simples, mas é doloroso. E qual é? Reconhecer a nossa incapacidade. Eu preciso, você precisa reconhecer que é incapaz. Eu sou incapaz. Você é incapaz. E reconhecer isso, para muita gente, é um processo doloroso. Muito doloroso. E o texto que nós estudamos aqui revela que tudo que nós fazemos sem depender de Deus é da carne. Ah, mas como é que eu vou saber que a obra da carne ou é do Espírito? Simples. Tudo que eu faço pela força do meu braço, tudo aquilo que eu faço por conta própria, tudo aquilo que eu faço que não dependo de Deus, que me torna independente de Deus, autossuficiente, é da carne. Pode parecer uma coisa bonita, pode ser uma coisa bonita, pode ser uma coisa que parece certo. Não estou dizendo que essa coisa não é errada, ou que é certo, que é errado. Pode ser uma coisa certa, pode parecer uma coisa lógica, inteligente, mas se não vem da direção de Deus, a Bíblia diz que é da carne. Se não vem da direção de Deus, é da sua carne. E a Bíblia diz que a carne produz morte. A carne produz morte. Então, queridos irmãos, quantos crentes, quantos cristãos procuram direção nos sentimentos delas? Deixa eu ver o que eu estou sentindo. Deixa eu ver o que eu estou percebendo. Acha que Deus vai falar através das suas percepções, que Deus vai falar através dos seus sentimentos. E os pensamentos que são instáveis. Nossos pensamentos são instáveis. E muitos ficam procurando direção nisso. Nos pensamentos, nos sentimentos, no que as pessoas pensam. Agora, o homem espiritual, a pessoa espiritual, ela sabe de uma coisa. De uma coisa ela sabe. Se Deus não falar,
eu não me mexo. É isso. Se Deus não falar, eu não me mexo. Mas é uma coisa boa, fulano. Se Deus não me dirigir, eu não faço. Mas vamos lá, porque é uma coisa muito legal. Se Deus não me orientar, eu não vou. Isso é o básico para quem vive no Espírito. Isso é o básico. Como o exemplo lá em Êxodo, lá no deserto, como é que o povo sabia a hora que tinha que levantar, a hora que tinha que levantar acampamento, vamos embora, tem que sair agora desse lugar e caminhar em direção a Canaã, agora vamos para que lado, porque não tinha bússola, não tinha GPS. E como é que sabia? Deus disse o quê? Moisés, fica atento com o povo, porque essa nuvem vai guiar vocês de dia. E a coluna de fogo vai guiar vocês de noite. Quando a nuvem se mexer, o que vocês façam? Arruma tudo, desmonta a barraca, bota tudo dentro da bolsa, tudo dentro da mochila e anda atrás da nuvem. Se a nuvem mexe, você mexe. Se a nuvem para, você para. Se a nuvem anda, você anda. Se a nuvem não se mexe, eu não me mexo. E ser espiritual, basicamente é: Senhor, eu não posso sem ti, eu não vou me mexer sem ti, eu não farei se o Senhor não me dirigir. Deus, Ele não divide direção com as suas emoções. Deus, quando te der uma direção, Deus não vai dividir com as suas emoções. Deus não vai dividir o governo dele com a sua alma. Deus, ele só guia quem confia. Simplesmente, eu confio, Deus guia. Deus guia, eu confio. Isso é viver pelo Espírito. Então, a vida no Espírito, ela começa quando? Quando a pessoa diz: Senhor, eu não posso sem ti. Eu não sei nada sem ti. Eu não tenho força sem ti. E eu não farei nada se o Senhor não for comigo. É assim que começa a vida no Espírito. E isso não é fraqueza, isso é fé. É andar por fé. O segundo ponto disto é a fé que ultrapassa a vista e o sentimento. A fé, ela ultrapassa o que eu vejo e o que eu sinto. E vamos para isso ler o texto na segunda carta aos Coríntios. Você nem precisa abrir, porque você já sabe. 2 de Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Um texto conhecidíssimo. Andamos por fé e não por vista. E o que é isso? O homem da alma, a pessoa que vive da alma, do que sente, do que gosta, mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo, ou isso ou aquilo. A pessoa que vive da alma, ela vive daquilo que ela sente, ela está vivendo daquilo que ela pensa, ela está vivendo daquilo que ela vê. Se ela concorda, então ela aceita. Se ela discorda, então não aceita. Não importa se na palavra de Deus diz isso ou não. Não concordei com o que o pastor disse, não concordei com o que o líder falou, não concordei. A pessoa da alma, ela vive dependendo dos pensamentos dela, dos sentimentos dela. Agora, o homem do Espírito, a mulher espiritual, o homem espiritual, vive daquilo que crê e não daquilo que pensa. Vive daquilo que crê e não daquilo que sente. Vive daquilo que crê e não daquilo que ela está com vontade ou deixa de ter vontade, mas aquilo que crê. Porque a alma nossa ama explicações. Você já viu aquela pessoa chatinha, mais chatinha, que tudo ela fala assim: mas por quê? Não tem problema, eu vou fazer, mas você precisa me explicar. Por quê? Porque eu não entendi. Então, tudo quer saber por quê. Mas por quê?
A alma, ela necessita de explicações. Ela precisa de explicações. A carne, nossa, ela ama o controle. Ela ama o controle. Ela quer controlar as coisas. Ela quer ter o controle da situação. Agora, o Espírito ama a confiança. Eu confio. Então, se Deus diz, eu faço. Se Deus manda, eu obedeço, porque eu confio. O homem espiritual, ele não depende da confirmação humana. O homem espiritual não depende do aplauso. Muito bem, aí, ó, força, essa foi boa, mandou bem. O homem espiritual não depende do apoio das pessoas. Vou repetir, o homem espiritual não depende do apoio das pessoas, porque se Deus te dirige para algo, você não precisa do apoio das pessoas. Que palavra é essa? Mas é verdade, não precisa do apoio das pessoas. Por quê? Porque ele continua firme, firme mesmo em densas trevas. Mesmo se tudo estiver escuro, mesmo se ele não enxergar nada diante dele, não tiver saída, não tiver solução. Por quê? Porque eu sei quem está me guiando. E se Deus mandou eu andar, mesmo estando tudo escuro, eu vou andar, porque Deus me disse para andar. Esse é o homem espiritual. Porque a fé, queridos, não espera clareza. Não, eu quero esperar as coisas ficarem claras, para eu entender melhor, né? A fé não espera clareza, a fé espera direção. Diga assim, a fé não espera clareza, a fé espera direção. Se Deus me dirige, eu vou. Eu não tenho clareza de nada, mas você está entendendo? Não estou entendendo nada. Quantas coisas Deus pede e às vezes eu não entendo. Mas você está entendendo o que Deus está falando? Não estou. Mas eu vou fazer assim mesmo, porque Ele mandou. Lá na frente eu devo entender. Mas se eu também não entender, não tem problema não. Deus mandou, então eu faço. Quem está entendendo, diga amém. A fé também não espera emoções. Que tem gente que está esperando ficar emocionado, né? Ai, deixa eu ficar emocionado para ir lá na frente, deixa eu sentir uma coisa boa. Ai, eu estou sentindo uma coisa boa aqui. A fé não espera emoções certas. A fé espera a voz certa. É a voz do meu Deus, é a voz certa. O homem espiritual não se move por acho, não se move pelo talvez. Não, porque talvez, não se move por sensações. Não são sensações. O homem espiritual se move pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo deu testemunho dentro dele. Então ele se move. É assim que funciona. Por causa disso. O terceiro ponto. A obra que começa no Espírito não pode ser terminada na carne. A obra começou no Espírito, não vou terminar lá na carne. E o que é isso? Gálatas 3:3. Vamos lá. Vamos pegar Gálatas 3:3 para referência. Abre aí, Gálatas 3:3. Será que vocês ficaram completamente loucos? Aí Paulo pergunta para os irmãos, vocês estão doidos? É isso que Paulo está perguntando. Vocês piraram? Eu estou lendo em outra versão para eles compararem. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-la agora fará de vocês cristãos mais fortes? Paulo estava falando para os judeus que tinham se convertido e que agora, depois de convertidos, queriam voltar a fazer aqueles rituais todinho de novo que os judeus faziam. Aí Paulo pergunta para eles se eles estavam doidos.
se estavam enlouquecendo. Porque se antes as leis judaicas não serviram para salvar eles, por que agora eles estavam fazendo questão de obedecer essas mesmas leis, que não serviram para nada no passado? Um dos grandes erros de crentes maduros, eu não estou falando de crente novo, estou falando de crente maduro, é esse. Começa algo no Espírito Santo e tenta terminar com a força própria. Começa bem, começa pelo Espírito. Não, o Espírito Santo mandou, eu vou começar uma célula, vou começar uma oração, vou começar cheio de gás, e faz na força do Espírito. O Espírito se moveu, ele vai, só que aí, para terminar, ele quer terminar com a própria força. Então escuta, Deus revela o chamado. Deus vai lá, revela o chamado. E aí a pessoa faz o quê? Entra com ela mesma. Tenta executar esse chamado na força própria. Deus vai lá, revela o propósito. Meu filho, minha filha, estou revelando um propósito. Aí a alma vai lá e tenta fazer o quê? Tomar o controle da situação. Deus vai lá e revela a direção. Dou a direção. Aí a carne faz o quê? Tenta correr antes do Espírito Santo. Deus vai lá, dá uma direção. Irmã querida, estou preparando o seu varão. Este ano, fique atenta, não vou dizer quando, tal. Aí a pessoa vai, Deus dá a direção, mas a carne faz o quê? Vou correr na frente. E vai lá, chegou o varão errado. Aí ela, mas Deus disse que ia me dar. Porque a carne foi e correu na frente. Então Deus vai fazendo as coisas. Deus revela chamado, Deus revela propósito, Deus dá direção. Mas a pessoa tenta fazer isso na própria força. E a Bíblia, ela é clara. O que nasce do Espírito Santo só cresce pelo Espírito Santo. Diga assim, o que nasce do Espírito Santo só cresce pelo Espírito Santo. Então você não pode pegar uma obra espiritual e administrar isso com algo natural. Você não pode viver no Espírito Santo no domingo e viver pela carne na segunda-feira. Domingo é o dia que eu me dedico ao Senhor, estou cheio do Espírito Santo. Segunda é o dia que tem que pagar as contas, que tem que ir para o meu negócio, que tem que resolver as coisas da escola, os problemas, e aí você vai viver na carne na segunda-feira. Por isso, muitas pessoas, muitos crentes estão cansados, estão frustrados, estão carregados, sobrecarregados. Não é porque o chamado é pesado. Deus não dá chamado pesado a quem não possa suportar. Não é porque o chamado é pesado, é porque estão tentando sustentar esse chamado na força humana. Estão tentando sustentar algo que Deus deu para você conduzir pelo Espírito, na sua própria força. Só que Deus está te chamando hoje, irmão, irmã. Sabe o que o Espírito Santo quer com essa palavra? E que você consiga ouvir, que você não se distraia, que o diabo não roube a sua mente com coisas horríveis. Sabe o que o Espírito Santo quer? Está dizendo para você assim, filho, filha, volta a depender de mim. Volta a depender de mim. Filho, filha, volta a caminhar no ritmo do meu Espírito Santo. Se ele correr, corre. Se ele parar, para. Se ele andar devagar, anda devagar. Anda no ritmo do Espírito. Não faz as coisas do seu jeito. É isso que Deus está falando. O quarto ponto é que o homem espiritual é movido, ele é movido pelas coisas do Espírito. Agora o homem
carnal, que é o oposto. Ele é emoção, ele é mente e ele é vontade. Agora, quando a pessoa é espiritual, mente, vontade e emoção é submetido a esse homem espiritual. Vamos ler 1 de Tessalonicenses 5:23. 1 de Tessalonicenses 5:23. Vamos lá, comparando aqui as versões bíblicas. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender, que o homem espiritual não é um espírito desencarnado, né? É um espírito que está andando por aí. Não. Nós somos espirituais, sou um ser espiritual, mas esse homem espiritual tem alma e esse homem espiritual tem corpo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pois é, ele tem alma e tem corpo. Só que nada disso governa mais a sua vida. Nada disso mais governa a sua vida. Por quê? Primeiro, a emoção que é da alma está submissa. Ela passa a ficar submissa. A emoção não explode mais. Não é a emoção que define o que você vai fazer. Não é a emoção que manda mais na sua vida. Ela sente apenas o que o Espírito vai permitir. Está sentindo isso? Ok. Mas você é dirigido por aquilo que o Espírito vai conduzir. Você não reage mais como antes. Você já viu a pessoa almática? Que ela simplesmente reage à primeira emoção que ela tem? Você não reage mais como antes? Não controla mais ninguém? Não manipula mais as coisas, as pessoas? Por quê? Porque a emoção se torna servo e não senhor. A emoção é um servo, é uma bênção, é como serva do seu espírito. E não o contrário. A mente, quando você é espiritual, a mente passa a ser renovada. A mente não fica mais brigando com o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você, que até hoje você tem dúvida se foi o Espírito Santo mesmo ou não? Isso aqui é para todos, tá? Eu acho que foi o Espírito Santo, porque ficou um negócio assim na minha mente, mas eu fico assim, será que foi o Espírito Santo? Ai meu Deus, eu acho que é o Espírito Santo. E se não for? Todos estão acostumados com essa experiência, todos aqui estão acostumados com essa experiência, mas e se não for Deus? E se for coisa da minha? Sabe mesmo de cor, né? E se for coisa da minha cabeça? Por quê? A mente não está renovada. Aí a mente fica brigando com o Espírito Santo. Aí fica debatendo as revelações. A palavra é liberada, a mente fica, será que é? Será que não é? A mente resiste ao mover do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está se movendo na adoração, no momento de adoração, e aí a mente fica, não, Jesus, não, isso é da minha cabeça, meu Deus, que vontade de dançar, aleluia, mas eu sou controlado, aleluia, isso é coisa da minha cabeça. Aí olha para o lado para ver se tem alguém se mexendo também. Deixa eu ver como é que o irmão está. Deixa eu ver a minha líder. Se a minha líder tiver, então é porque deve ser Deus mesmo. Meu Deus. Que vontade de abraçar minha outra irmã e dizer uma coisa para ela. Mas isso é coisa da minha cabeça. Senhor, tira isso da minha cabeça. Por quê? Está rindo as irmãs, né? Porque a mente fica ali resistindo ao mover de Deus, levantando argumentos. E quando a mente ela passa a ser renovada pelo homem espiritual, ela começa a discernir, aí ela entende, porque ela vai servir, vai entender que o Espírito Santo é que está agindo. A vontade, não quero. Sabe por que muitos crentes não vieram hoje aqui, de noite? Tudo bem, tem um jogo do Flamengo, claro, porque
para muita gente, ela, claro que não vai admitir. É claro. Mas a palavra diz o quê? Que ninguém pode servir a dois? Desde o momento que algo rouba o tempo da minha adoração, o que a Bíblia diz que é? Fala, irmãos. Estou falando de mim, não vou nem falar. É você que vai dizer. Se algo rouba o tempo da minha adoração a Deus, isso é... Então, quando alguém deixa de adorar a Deus para fazer uma outra coisa que não seja de Deus, porque ela gosta muito, não sou eu que estou dizendo. Você consegue entender isso? A vontade. Agora, quando somos espirituais, a nossa vontade é quebrada. É quebrada. Hoje mesmo eu saí daqui, cheguei em casa quase 3 horas da tarde. E eu começo a me arrumar 3h30 para chegar aqui, porque eu chego às 5. A minha vontade foi o quê? O que vocês acham? Ai, que alegria, vou tomar banho, me arrumar, lavar o cabelo. Coisa chata ser mulher, porque tem que passar base, aí depois passa o batom, depois tem que passar o rímel. Que chatura. Nessa hora eu queria ser homem, toma banho, lava o sovaco, bota uma calça, enfia um tênis e sai. Se arruma em 10 minutos. Que chatice. Minha vontade foi o quê? Estou falando da minha carne, foi o quê? Eu vou deitar aqui, vou tirar um ronco, que vou voltar nada. Agora, o homem espiritual, a vontade, ela é quebrada. É quebrada. Por quê? Porque antes ela era teimosa. A vontade, ela é teimosa. A vontade, ela é resistente. A vontade, ela é orgulhosa. A vontade, ela é assim. Mas o homem espiritual, hoje, você está sensível. Você está pronto, você está obediente. E aí quando o Espírito Santo fala, a vontade diz: eis-me aqui, Senhor. Minha carne não quer ir não, mas eu, servo de Deus, eis-me aqui, Senhor, porque eu vou te obedecer. Amém? Amém? E por fim o corpo se torna submisso. O corpo se torna submisso. O corpo não arrasta mais para o pecado. Vive se arrastando lá para o pecado. O corpo, ele começa a se submeter. Já não domina mais os seus impulsos. Porque a carne tem os impulsos dela e o corpo vai lá e começa a dominar. Mas o ser espiritual não. Os impulsos não são mais que mandam no corpo, porque agora o corpo é instrumento de justiça, não de destruição. O corpo é instrumento de justiça. Isso é o homem espiritual. Então o que é o homem espiritual? É o espírito governando. É o espírito governando. É a alma servindo e o corpo respondendo. Estou aqui, Senhor, estou aqui. A minha alma está servindo, porque meu espírito está governando. Porque esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse é o plano de Deus para a igreja. Esse é o plano de Deus para nós. E para encerrar, o último ponto para concluirmos: as marcas do homem espiritual. Nós lemos Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, depois desse processo, como é que é o homem espiritual? Como é? Depois desse processo. Então, depois desse processo, você vive cheio da vida de Deus. Cada área da sua vida, ela passa a ser influenciada pelo Espírito Santo. Você, depois desse processo, não vai viver mais pela alma. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos passam a ser renovados. Você ainda sente, você pensa, você decide, mas tudo governado
Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Você não é mais dominado pelas emoções, pelas opiniões próprias. O homem espiritual não cai com facilidade. Não cai com facilidade. Sente dor, sente cansaço, sente oposição, mas nada derruba o seu interior. Está de pé. O homem espiritual obedece rápido. Obedece rápido. Quando o Espírito Santo move, ele reage. Quando o Espírito Santo fala, ele age. O homem espiritual, quando o Espírito Santo direciona, ele segue. E o homem espiritual, ele vive do Espírito Santo, não da força natural, mas do Espírito Santo. Porque ele começa a rejeitar, a agir pela carne. Ele começa a recusar glória pessoal. E ele começa a construir tudo no poder de Deus. Esse é o homem que Deus quer formar você. Essa é a mulher que você tem que se tornar. É isso que Romanos capítulo 8 trata. Daquela pessoa que nós precisamos nos tornar. Ah, mas é difícil, sim. É um processo. Ninguém vira, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. O homem espiritual não nasce pronto. É um processo. Ele é formado. É passo a passo, querido. Deus quer que você dê um passo de cada vez. É passo a passo. É dia após dia. Decisão após decisão. Amém? Vamos ficar de pé e dar um aplauso ao Senhor? E eu quero fazer um chamado à entrega. O Espírito Santo quer que você ouça esse chamado. O chamado para entrega. Ele quer que você aceite isso. Sabe, esse processo de formação. Do passo a passo, do dia a dia, decisão a decisão. Mas para isso, nós precisamos de oração. Até orar é um desafio. Irmãos, orar é um desafio. Ouvir a oração das outras pessoas é um pouco mais fácil. Mesmo assim, é um pouco difícil, porque a mente distrai. Se a oração for longa, durar mais de 3 minutos, você não consegue nem mais ouvir o que a outra pessoa está orando. Orar é um desafio, mas precisamos da oração. Sabe o que Deus quer de você hoje, crente? Quer que a gente abandone a autoconfiança. Eu não sei quantos aqui, nessa igreja aqui, estão dispostos a abandonar a autoconfiança. Ah, mas eu confio em mim mesmo. A gente sabe que não pode confiar no outro. A Bíblia diz, maldito homem confia no homem. Beleza, essa parte eu aprendi, porque eu fui traído, já fiquei decepcionado, mas batemos no peito e dizemos assim, eu confio em mim. E a gente leu em Romanos, que nem você, Deus quer que você confie. Precisamos abandonar a autoconfiança. Precisamos rejeitar essa vida que a alma está governando até aqui. Precisamos deixar o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida. Eu não sei quantos aqui estão dispostos a aprender, a viver esse processo. Igreja, nós precisamos viver esse processo. Porque senão até quando? E isso vai fazendo o quê? Se eu não viver esse processo, eu estou quente aqui, mas depois eu vou ficando morno, até perder e me tornar totalmente frio e distante de Deus. A minha mente consegue entender a Bíblia, mas o meu espírito está fraco. Deus quer que você rejeite
a vida governada por sua alma. Deus quer que você permita que o Espírito Santo assuma o comando da tua vida. Deus quer que você submeta hoje a sua mente a Ele. Pare de lutar. A sua mente não pode lutar contra o Espírito Santo. A emoção precisa ser submetida ao Espírito Santo. A sua vontade, o seu corpo precisa estar submetido. Que você escolha hoje a viver por fé. Viver por fé. Hoje esse convite é o Espírito Santo te chamando. Eu não espero que você sinta nada nessa palavra. Ai, eu senti uma coisa boa nessa palavra. Ai, eu senti foi sono, eu não senti foi nada. Porque há uma guerra espiritual acontecendo. E muita gente escutou, mas não ouviu. Isso acontece. Escutou, mas não ouviu. E eu não espero que você sinta nada, sabe por quê? Ainda que você sinta, quando você for embora, o sentimento acaba. Agora, a palavra precisa ter entrado no seu espírito. E o Espírito Santo hoje está te chamando para uma vida mais profunda. Que não depende de nada externo. Uma vida mais alta. Uma vida mais sensível a Ele. Deus quer que você seja mais sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo deixou de falar com muita gente. Por quê? Porque deixou de ser sensível à voz dele. Não ouve. Aí você diz: ah, mas o Espírito Santo não fala comigo, eu não escuto mais. Mas por quê? Porque quando fala, você questiona o tempo todo, você luta o tempo todo, perdeu a sensibilidade. E sim, Ele está falando com você hoje. E sim, Ele quer que você peça perdão. E sim, Ele quer que você mude. Por quê? Porque Ele está procurando homens e mulheres espirituais. Ele não está procurando pessoas emocionais. O Espírito Santo não está procurando pessoas carnais. Não está procurando pessoas convencionais. Ele procura homens e mulheres espirituais. E hoje o Senhor está dizendo para você: viva pelo Espírito. Dependa de mim. Dependa de mim. Pare de fazer as coisas por conta própria. Deixe-me conduzir você em todas as coisas. Deixa eu ter seu Senhor. Deixa eu ser o seu Senhor. Para de quebrar a cara. E depois falar aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que você errou? Ah, mas eu fiz e deu tudo errado. Aonde foi que você errou? Que você se moveu sem que o Espírito se movesse. Ou você deixou de se mover quando o Espírito se moveu. E aí entramos nas nossas crises. As crises existenciais. Ai, será? E agora, ô líder, eu estou numa furada. Líder, eu não sei mais se Deus me ouve. Eu não sei mais se isso, eu não sei mais aquilo. Aí entramos em crise. Por quê? Porque o tempo todo fizemos as coisas do nosso jeito. E às vezes coisas boas. E Deus hoje está dizendo: dependa de mim. Deixe-me conduzir você em todas as coisas, em todas. E Ele quer, sabe, a única coisa que Deus quer de você hoje é escutar você respondendo: eis-me aqui, Senhor. Toma o governo da minha vida. O que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã,
é que hoje você diga a Ele: toma o governo da minha vida, Senhor. Eu sou crente, eu sou salvo, amém. Mas eu tenho andado com minhas próprias pernas, tomado as decisões da minha própria cabeça. Toma o governo da minha vida, Senhor. Eu não sei quantos aqui poderão dizer isso, mas aqueles que fazem isso colherão os frutos, frutos eternos, e passarão a viver o poder de Deus em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida verão a mão de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a se entregar. Eu não vou orar no teu lugar. É você que precisa falar com Deus. Se Deus falou, se o Espírito Santo falou com você, você tem que responder. Não sou eu. É você que precisa responder. É você que precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Me perdoa. Me perdoa de ficar tomando decisões. Me perdoa, Senhor, por ficar questionando as coisas. E o Espírito Santo quer levar esta igreja a viver na dependência dEle. Eu quero depender de Ti, Senhor. Eu quero depender de Ti. Me ajude a depender de Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu quero convidar você a esse tempo, ao tempo de rendição. Quero convidar você a se render ao Senhor. Você é grande, você sabe se tem que vir aqui. Se o Espírito Santo diz para vir, então começa agora a obedecer. Se o Espírito Santo diz para você ajoelhar, começa agora a obedecer. Se o Espírito Santo te move, começa a treinar agora a viver pelo Espírito. Eu não tenho que mandar você fazer nada. Está na hora da gente ouvir a voz do Espírito Santo, a amadurecer, a andar pelo Espírito, a deixar o Espírito Santo governar. Deixa o Espírito Santo governar. É Ele que governa. É Ele que governa. É Ele que governa. Enquanto isso nós vamos adorando. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorar com amor. Aleluia. Filho do homem,
perdoa-nos. Espírito Santo, queremos andar seguindo a tua direção. Espírito Santo, queremos amadurecer, não fazer mais as coisas por conta própria, não tomar decisões por conta própria, não questionar as tuas coisas, não duvidar das tuas coisas. Torna-nos homens e mulheres espirituais. Queremos ser uma igreja espiritual. Queremos ser servos, filhos espirituais. Porque a carne mata. A carne mata. Espírito Santo, nos ensina a te ouvir, a discernir a tua voz, Espírito Santo. Quantas vezes te ouvimos, mas não demos crédito. Quantas vezes escutamos, mas duvidamos se era o Senhor mesmo. Quantas vezes ouvimos e não nos importamos. Quantas vezes os nossos domingos foram abençoados, mas as nossas segundas-feiras se tornaram um inferno. Quantas vezes os domingos eram uma bênção, mas durante a semana lamentamos e murmuramos. Espírito Santo, nos ajude em nossas fraquezas. Não sabemos como orar, não sabemos como pedir. Nos ajude em nossas fraquezas, Espírito Santo. Desprezamos a sua companhia. Não valorizamos o seu afeto. Quantas vezes o Senhor estava do meu lado e eu não percebi. Quantas vezes o Senhor se manifestou e eu não me importei. Eu quero ser um homem espiritual. Eu não quero me importar mais com o que as pessoas pensam. Eu não quero me importar com o que as pessoas falam. Eu não quero me importar se as pessoas estão olhando. Eu só quero te amar. Eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu quero ter a liberdade de dizer que o Senhor é meu, que eu sou teu, Senhor. Quantas vezes eu tive vergonha de declarar, de expressar a tua presença. Mas eu submeto a minha vontade à tua vontade. Eu submeto-me, corpo, alma, espírito, a ti, Senhor. Eu quero te obedecer, sem pensar, sem questionar, só por amor. Eu quero obedecer por amor, porque te amo, Jesus. Só porque eu te amo, Jesus. É só porque eu te amo. Leva-me, me leva para lugares mais altos. Eu quero hoje, Senhor, te pedir isso. Em nome de Jesus, me leva para lugares mais altos, para experiências mais altas, Espírito Santo. Me leva para experiências mais altas, Espírito Santo. Eu não quero mais deixar minha alma me matar, me sufocar, me destruir, o meu corpo me governar. Mas que tu andes por mim, fale por mim, se
Se mova, Senhor, e eu te obedecerei. Eu te obedecerei. Eu te obedecerei, Senhor. Eu te obedecerei, Senhor. Age nesta igreja. Age nesta igreja. Aqui estão seus filhos rendidos a Ti. Seus filhos estão rendidos a Ti. Leva-nos, Senhor, a lugares mais altos. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito. Começa a batizar agora, Espírito Santo. Batiza. Dê dons para aquele que crê. Para aquele que crê, começa a dar dons. Para aquele que crê, leva a dimensões maiores, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, meu Paracleto, meu Consolador, amado da minha alma, amado da tua igreja, aquele que diz e o Espírito diz vem, 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 e o Espírito diz vem. Dizem vem, e o Espírito diz vem, vem, vem. Você pode abraçar uma pessoa que está do seu lado e orar com ela. Abrace uma pessoa ou segure a mão de alguém. Ore com ela. Ore por essa pessoa agora. Ore pela pessoa que está do teu lado. Ore pela pessoa que está do seu lado. Estou pregando sobre o Espírito Aleluia, aleluia. Ore por esse irmão, ore por essa irmã. Abençoe, declare vida, declare bênção, declare a presença do Espírito, declare a presença do Espírito Santo sobre ela. Em nome de Jesus, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito. Diz o Senhor, sejam cheios do meu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, vamos dar um aplauso ao Senhor.